A paz, igreja, amém? Eu já vou até tirar meu sapato, meu pé está suando. Como é bom poder estar aqui hoje, recebendo essa oportunidade do Senhor. Eu falei que eu não ia falar isso, mas ontem à noite eu cheguei de viagem, um pouco cansada. E a gente foi dormir e eu virava para um lado, virava para o outro. Eu falei, sem sono, mas cansada e ao mesmo tempo com muito sono. Aí eu fui lá fora, tomei um remédio, melhorar o corpo. Eu falei, talvez seja isso. Mas na hora que eu voltei, eu ouvi aquela voz assim: é para você falar comigo. E ali eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei assim: Senhor, tem algo ardendo no meu coração para falar da tua palavra. Não é só cantar louvores, que é maravilhoso, mas é falar da tua palavra. E ali eu orei e no final eu falei assim: Senhor, me dá uma resposta. E hoje, por volta de meio-dia, o pastor me mandou uma mensagem assim: você pode levar a palavra? Aí eu falei assim: Senhor, eu posso. Porque não é sobre aquilo que nós temos vontade de fazer, é sobre aquilo que o Senhor direciona aos nossos corações. Qualquer um de vocês poderiam estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus. Mas eu estou aqui não porque eu sou melhor que ninguém, mas é porque o Senhor trouxe resposta ao meu coração. Eu clamei e o Senhor respondeu. E Ele falou assim: você não queria falar da minha palavra? Então vai. E eu ia trabalhar agora à tarde, mas mesmo assim eu falei: não, eu vou. Eu pedi a resposta e o Senhor falou: vai, então vai. E é sobre isso, é sobre estar em busca constante. E o que a gente vai falar um pouquinho hoje pode parecer um pouquinho doído, pode parecer um pouquinho assim, um puxão de orelha. E assim como foi para mim, será para nós nessa noite. Amém? Queria que vocês abrissem João 15. João 15, 1. Nós vamos ler até o versículo 16. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O mandamento é este:
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tendo-vos chamado amigos, porque quanto ouvi de meu Pai, tenho dado a conhecer. Se não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Amém, Jesus. E a palavra hoje é sobre permanecer em mim. E lá em Salmo 24, no versículo 3, vai falar assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então hoje a palavra não é para ir, é para permanecer. Ah, Senhor, Tu és santo. Muitas das vezes, como nós somos novos convertidos, quando nós estamos envolvidos em alguma coisa, é muito fácil a gente ir. A gente vai, vamos orar, vamos louvar, vamos limpar, vamos. Mas chega um certo momento que isso no nosso coração vai aquietando, a empolgação vai acabando. Então a palavra nessa noite não é sobre ir. Nós conseguimos ir, nós temos força para ir. Mas será que nós estamos determinados em permanecer no caminho? É muito fácil ir, é muito fácil seguir por um tempo. Mas o Senhor diz nessa noite que Ele quer encontrar coração que deseja permanecer no caminho, que deseja continuar. Sabe por quê? Ele não aprova quem vai, Ele aprova quem permanece. Ele aprova quem está ali perseverando, quem está no caminho. Muitas das vezes nós temos uma vocação, um ministério, o Senhor nos entrega, nós fazemos, nós vamos. Mas chega um determinado momento que a gente acha que aquilo não está sendo suficiente. Se eu sou do louvor, eu quero pegar alguma palavra. Se eu sou da palavra, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E eu começo a fazer aquilo que o Senhor não me chamou. Mas por que que isso acontece? Muitas das vezes, porque nós queremos ter resultados visíveis. Muitas das vezes nós não queremos passar pelo processo. Muitas das vezes, se o meu irmão canta bem, olha, tá todo mundo olhando para ele, que lindo o louvor, que lindo a palavra que ele ministra, mas eu tô limpando e ninguém tá olhando para mim, ninguém sabe que eu limpei hoje essa igreja. Mas o Senhor, Ele tá vendo. Muitas das vezes nós deixamos a nossa vocação, nós deixamos o nosso chamado, e é por isso que nós não conseguimos permanecer, porque nós começamos a fazer aquilo que Deus não pediu para que nós façamos. Muitas das vezes nós estamos esgotados porque nós nos movemos pelo resultado, nós não nos movemos pela palavra. E nós, seres humanos, nós somos assim, nós queremos pegar, nós queremos ver para ter certeza que está acontecendo, para ter certeza que a gente está movendo alguma coisa. Mas os nossos resultados não atraem a presença de Deus. Os nossos resultados não movem o coração de Deus. Mas se eu permaneço na palavra, se eu permaneço diante do Senhor,
a palavra dele trará resultado. Porque eu começo a fazer não de mim mesma, mas eu começo a fazer daquele que me chamou, daquele que me escolheu. Da minha boca começam a sair palavras de adoração. Da minha boca começam a sair palavras que engrandecem o nome do Senhor. As minhas mãos começam a tocar aonde elas devem tocar. Os meus pés começam a pisar em lugares que eu jamais imaginaria. Porque não é sobre mim. Porque não é sobre você. É sobre a palavra que o Senhor tem sobre a sua vida. O Senhor, Ele está te chamando nessa noite para permanecer. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Tem algo aí no seu coração que um dia você deixou por medo de permanecer no caminho difícil. Mas o Senhor te diz nessa noite: volta, volta, porque eu quero que você permaneça. Ainda que os teus olhos não vejam resultado, eu sou a resposta. Eu sou quem fala com você nessa noite. Ah, Jesus. Encontre o coração necessitado dessa palavra nessa noite. Encontre o coração que deseja essa resposta nessa noite. Ah, Jesus, Tu és santo, Tu és santo. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso. E quando a gente vai buscar lá no dicionário o significado de permanecer, ser sustentado, ser mantido, aturar e suportar. Muitos de nós não gostamos de estar nesse nível de ser sustentado, porque nós achamos que nós somos autossuficientes. De ser aturado, porque a gente acha que a gente sempre faz melhor do que o outro. Mas o Senhor diz aos nossos corações nessa noite: você precisa entender que só vai acontecer se você se colocar nesse lugar de dependência, de ser mantido pela minha palavra, de ser sustentado por aquilo que eu estou te direcionando, de aturar todos os meus nãos quando você me pede e de suportar todas as dificuldades. Ah, Senhor, nos coloca neste lugar nessa noite. Nós precisamos ser sustentados pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca o nosso foco em eu estou fazendo, isso é bom, isso é agradável aos meus olhos, quando os meus resultados eles não começam a aparecer, eu vou minguar. Eu vou desistir de fazer aquilo que um dia Deus me chamou, porque eu não estou vendo o resultado. Só que eu esqueci que lá atrás eu não estava sendo sustentado. Pelo contrário, eu estava me sustentando. E não é na força das minhas mãos, mas é pela palavra do Senhor. A nossa expectativa, a expectativa da igreja precisa estar no Senhor. Não é no pastor que está pregando, não é no ministério de louvor, não é naquilo que eu faço, não é no meu esposo, não é na minha casa, é no Senhor. Porque quando isso acontece, nós não vamos nos frustrar. E sim, nós estamos vivendo tempos difíceis. E muitos nãos nós temos recebido. Muitas coisas não têm acontecido como nós queremos. Nós estamos vivendo num mundo que o governo não está sendo aquele que nós agradamos. Muitas coisas têm fugido do nosso controle.
Nós sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis. Esse carnaval, ele veio para abrir grandes portas aí, dar legalidade a muitas coisas. Mas nós somos a igreja do Senhor e nós nos posicionaremos contra isso. E o Senhor está movendo algo, uma coisa grande. Nós ainda não entendemos, mas nós sabemos que Ele está vindo. E é a palavra dEle que está se cumprindo hoje. É tudo isso que nós estamos vendo. É para que a igreja se posicione diante de tudo aquilo que ainda vai acontecer. E é no meio desse caos e no meio de grandes dificuldades que as pessoas elas começam a aparecer, que a luz começa a brilhar. Se a gente acender a lanterna do celular num lugar claro, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se tiver tudo apagado e nós acendermos a lanterna, uma que seja, já vai fazer uma diferença. E nós, como igreja, precisamos mostrar a nossa luz para este mundo. Precisamos nos posicionar. Precisamos ser essa uma lanterna ligada que vai acender e que vai clarear muitas coisas. O evangelho que nós vivemos, ele não pode ser um evangelho para melhorar a nossa vida. Eu estou andando com Jesus porque eu quero ir para o céu, e eu estou andando com Jesus porque Jesus é o caminho, e eu sei que se eu estiver no caminho, muitas coisas Ele vai me dar. Se eu der o dízimo e oferta, grandes coisas vão acontecer na minha vida. Não. Nós temos que parar de nos movimentar com esse pensamento. O evangelho do Senhor, nós temos que entender que ele tem que ser transformação de vida. Não é só melhoramento, é transformar algo no nosso coração. Quando nós recebemos a palavra do Senhor, quando nós entendemos isso, algo tem que ser transformado. Porque senão nós só estamos sendo evangélicos e não filhos. Nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. E muitas das vezes nós queremos que o Senhor ele ajeita os lugares para que nós chegamos e fala assim: tá confortável, tá tudo bem. Mas Ele não vai fazer isso, porque Ele não trabalha no comodismo. Pelo contrário, Ele trabalha no meio da dificuldade. Ele coloca você para trabalhar em lugares que você vai sair da sua zona de conforto, porque Ele quer ver a luz dele brilhando em você. Então você não pode ser igual ao mundo. Você tem que ser diferente do mundo. O Senhor, Ele vai agindo, Ele vai tomando a forma. Só que tudo acontece somente quando nós permanecemos. Então, se você permanecer em mim, lá no 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e o que dá fruto limpa, para que produza ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Quando nós permanecemos no Senhor, nós daremos muitos frutos. Nós não conhecemos e nós não sabemos tudo que o Senhor faz, tudo que Ele fará. Mas é Ele quem decide de tudo, porque o governo está nele. Todos os outros reis se prostrarão e nós também nos prostraremos, porque o governo é dele e é para Ele. Quando Ele fala que todo ramo que não dá fruto, Ele corta, e o que dá, Ele poda para que dê mais. A gente já ouviu, né? E tem na Bíblia que o machado está posto à raiz. Mas a gente vai entender essa palavra, que eu e você, nós não vamos fugir da machadada de Deus. Sabe por quê? Porque se você não estiver permanecendo, Ele vai te cortar a raiz, para que ao cheiro das águas você volte a brotar.
Mas se você é aquele que está fruto, Ele vai pôr o machado no galho e Ele vai limpar para que você dê mais frutos. Então nós não vamos escapar da machadada do Senhor. E que sejamos nós o machado só no galho. Porque eu acredito que nós temos buscado dar mais e mais e mais fruto. Nós não conseguimos separar aquele que dá daquele que não dá. Mas o Senhor, Ele sabe. E como eu disse, Ele vai fazer. Ou seja, cortar por inteiro. Ou te limpar. Para que você dê mais fruto. Sabe por quê? Porque para dar mais fruto, tem que ter preparação. E ainda mais, para que esse fruto permaneça, precisa existir um momento de conserto, de renovação com aquilo que Deus tem feito. E o segredo, como eu disse lá no início, não é só ir, não é só estar em Deus, mas é permanecer. O segredo é suportar, é ser sustentado por essa visão, é ser mantido pelo Senhor, porque é Ele que nos sustenta. Davi dizia que o Senhor é quem guarda a minha entrada e a minha saída. Davi, ele sabia que por ele não podia fazer nada. Ele nunca fez nenhuma aliança pagã para que Jerusalém fosse guardada. Ele dizia: o Senhor é quem guarda a minha entrada e a minha saída. Tudo que acontecia é porque o Senhor estava lá. Salomão era um homem guerreiro e ele construiu o templo. Nós podemos, muitas das vezes, construir um templo, construir algo, mas não ser um homem de adoração. Davi, ele não construiu o templo, mas Davi adorava. Davi estava preparando algo para o Senhor. E os adoradores, eles não constroem templos. Eles são os templos. Nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Você é templo. Davi, ele não precisava de um lugar próprio, igual Salomão. Salomão, ele construiu um lugar e ele tinha um lugar perfeito para adorar, mas ele não tinha autoridade. Davi, ele adorava ao Senhor com a sua harpa lá em cima de uma pedra, enquanto ele estava cuidando do rebanho de Deus. Então não é sobre o lugar, não é sobre nós, mas é sobre a palavra de permanecer. A gente vai ver que Davi era forte, mas o reino que Davi governava a princípio era fraco, mas ele buscou e no final ele entregou para Salomão um reino forte. Mas Salomão era um rei fraco, porque ele não conhecia a palavra, ele não permanecia na palavra. E quando Salomão foi assumir, o Senhor falou assim: se fizer como Davi. Davi não teve o modelo, mas Salomão tinha o modelo. Davi, ele precisou se tornar o homem segundo o coração de Deus. Ele precisou fazer a vontade de Deus independente das circunstâncias, para que lá na frente ele se tornasse modelo. E a gente vai ver lá atrás que depois de Salomão veio Roboão, e ele era um rei fraco. E o seu reino também era fraco, o que começou uma divisão de reinos. Se nós entendermos que nós precisamos ser modelos, que nós precisamos buscar ser reflexo do Senhor, muita coisa vai mudar em nós. Normalmente, a maioria de nós viemos à igreja para ser abençoado e não para se tornar modelo.
E não tem nada errado com isso. Aqui é um lugar em que nós buscamos a presença e nós somos abençoados e nós somos tocados. Mas hoje o Senhor não precisa só de pessoas abençoadas. Ele precisa que nós nos tornemos modelo para essa geração que está vindo. Essa geração precisa de homens e mulheres de posicionamento, modelos espirituais que vão deixar o reino perfeito, que vão deixar o reino fortalecido. Nós precisamos assumir o nosso legado. Nabucodonosor era o rei da Babilônia, mas quem tinha autoridade era Daniel. Faraó era rei do Egito, mas a chave dos celeiros, a autoridade, estava em José. Hoje nós temos um presidente que governa, nós temos autoridades acima de nós. Mas o Senhor nos diz nessa noite, é você que eu quero dar autoridade. É você que eu vou usar nessa nação. É você que vai se posicionar, orando, jejuando, clamando, para que algo aconteça nessa cidade, para que algo aconteça nessa nação, para que corações sejam encontrados, para que vidas sejam restauradas. É você. Você não está aqui porque hoje é um culto de quarta-feira e eu tô... Não. Você está aqui porque o Senhor quer que você se posicione, não só aqui dentro, mas perante toda a nação. Você precisa ser reconhecido pelo Deus que você carrega. A sua palavra tem que encontrar coração, não só nessa noite, mas todos os dias. A sua oração tem que mover algo diferente. A sua adoração tem que chegar a corações necessitados. É isso que o Senhor quer nessa noite. Posicionamento, permanecer. Se permaneceres em mim e eu em vós, pedirão e vos será feito. Só que a gente tem uma condição aqui. Se permanecer. Aí muitas das vezes a gente fala assim: eu pedi uma cura e o Senhor não curou. Eu pedi algo e o Senhor não me deu. Mas aí eu te pergunto, se permanecer, você tem permanecido? Eu tenho permanecido? Porque a parte do pedir a gente sabe de cor. Se pedires, e meu nome será feito. Então a gente pode... Não, tem uma condição antes disso. Tem algo que precisa acontecer antes de pedir. E não é só ir, e não é só fazer, é permanecer. Então existe uma condição para mim e para você receber e acessar tudo o que o Senhor tem para nós. E a palavra é permanecer. Permanecer na palavra, permanecer aos pés de Jesus. O evangélico, ele não define o destino da nação. Quem define o destino da nação são os filhos de Deus. E será que a igreja tem se posicionado como filho ou como mais um evangélico? Qual tem sido o meu posicionamento? Tudo que Deus faz é pensando na igreja. E a igreja é o corpo de Cristo na terra. E outra coisa que me chamou muita atenção foi que se nós não estamos recebendo, se Deus não está nos dando, é porque Ele não tem encontrado uma igreja rendida. Ele não tem encontrado uma igreja que entendeu a palavra de permanecer.
Então, se nós não temos o que nós queremos, é porque Ele também não tem uma igreja que Ele quer. Ele gostaria muito de ter uma igreja santa, imaculada, pura, que não negocia valores, que não se prostitui com o mundo, que não se vende com a imoralidade, que não se vende pelas riquezas, que não vende os seus princípios. Será que nós estamos sendo a igreja que Ele gostaríamos que fosse? Ele está no controle de tudo. Ele sabe de todas as coisas. É Ele, é por Ele. Mas deixa eu te falar, Ele não vai mudar o que Ele falou há 2000 anos atrás. Ele não vai mudar o que está escrito na palavra dEle para agradar o nosso coração. Nós não podemos mudar os princípios de Jesus. Nós não podemos ir contra a profecia de Jesus. A igreja precisa de largar a vida boa. Sabe por quê? Nós precisamos acessar as regiões celestiais. Nós precisamos ir a lugares que muitos não vão. Nós precisamos alcançar os cativos, os enfermos. Nós precisamos ir e fazer aquilo que o Senhor nos direcionou como igreja. E não é sobre o que eu quero fazer. É muito mais do que eu vir na igreja e fazer talvez uma campanha ou de buscar somente quando eu estou aqui. É muito mais. Deus precisa ser a nossa prioridade. Deus precisa ser maior do que as minhas vontades. Quando eu acho que aqui tem bastante gente casada e não está dividido. Mas quando nós assumimos um compromisso de esposa, de marido, nós falamos assim, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Porque aquele momento, aquela pessoa, ela passa a ser também uma prioridade nas nossas vidas. Mas aí, com Jesus, a gente quer que seja diferente. Com Jesus, a gente quer assim, na alegria, na prosperidade, no amor, nos bons momentos. Mas não é isso. Nós precisamos permanecer diante da palavra do Senhor, independente das circunstâncias. E é sim na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com dinheiro, sem dinheiro. Tendo saúde ou não, eu preciso permanecer na palavra do Senhor. Nós precisamos permanecer. Lá em João 15 fala assim, 15:15, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo que Jesus entregou na cruz foi por amor de mim e de você. Todo sacrifício de cruz foi para que hoje tivéssemos vida. Para que hoje a igreja tivesse posicionado. Como eu disse, tem uma condição. Se fizerdes o que eu vos mando.
E Ele já chama a gente mais de amigo. Nós não somos servos, nós somos amigos, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós servimos ao Senhor. E isso nos dá autoridade. Isso abre para nós grandes portas, grandes oportunidades. Quando nós buscamos a palavra do Senhor, não é só para qualidade de vida. É para transformação. Mas quando eu começo a ler a palavra e eu procuro somente mudança de vida, eu começo a acrescentar na Bíblia palavras que não existem. Porque eu quero que ela fale o que eu quero ouvir. Mas quando eu busco a verdadeira palavra do Senhor, eu começo a entender aquilo que Ele me diz. Nós devemos ser governados pelo Espírito. Nós precisamos estar no lugar que o Senhor nos plantou. Deus e eu somos um. Deus e você é um só. Então não existe espaço para mais ninguém. Como diz o pastor, vamos quebrar tudo. Porque é eu e Deus. É você e Deus, é no secreto. Então faça o que Ele está te pedindo. Se posicione no local e da forma que Ele quer. É você e Ele. Você tem liberdade, você tem livre acesso. Só que você precisa entender e se posicionar. Vocês vão me ver repetindo até o final. Posicionar. Porque é essa palavra que o Senhor tem para os nossos corações. Nós precisamos nos posicionar. Deus, muitas das vezes, Ele vai tirar ali a tampa da garrafa. Dar aquela balançada assim, para ver se sai alguma coisa de lá de dentro. O que tem armazenado no seu coração essa noite? O que tem armazenado aí dentro? Tem coisas que eu não sei. O Senhor sabe. Tem sonhos, projetos, planos guardados aí dentro, que é só o Senhor quem sabe. E nessa noite Ele quer tirar a tampa da garrafa. Ele quer espremer aí um pouquinho para ver o que vai sair. Ele quer colocar isso para fora. Ele quer que você seja essa uma lanterna no meio da escuridão. Só o Espírito Santo, Ele pode conduzir você. Só o Espírito Santo pode te levar às águas mais profundas. É só Ele, é só Ele, é só Ele. Se tem alguma coisa aí armazenada, o Senhor quer ver nessa noite. Se tem alguma coisa aí que você escondeu, por medo, por insegurança, o Senhor quer ver nessa noite. Ele está tirando tudo que não pertence a Ele. Sabe por quê? Porque nessa noite, eu creio que você está decidido a se posicionar, a permanecer. Eu não sei se vai acontecer hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Mas aquilo que você colocou diante do Senhor, aquilo que Ele espremeu aí e Ele está vendo,
vai acontecer. Você vai voltar. Você vai voltar. Ah, Jesus. É isso. É isso aí. Você vai voltar para a presença. Você vai voltar para o caminho. Ah, Jesus. É isso aí que Ele quer ouvir do seu coração. Ele está te espremendo aí nessa noite. Ele está trazendo de volta. Não retenha, não retenha, não esconda. Ah, Espírito Santo de Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor é fiel à tua palavra. O Senhor é fiel aos teus filhos. Nós entendemos que nós não somos mais servos, nós somos amigos. Nós entendemos que nós precisamos continuar permanecendo. Permanecendo. Um fruto, para que ele permaneça, ele precisa suportar todas as estações. Ele precisa passar por todos os processos. Nós vemos que alguns frutos, algumas flores aparecem na primavera, outros no outono, no inverno, no verão. Só que nós precisamos permanecer. Nós precisamos dar fruto nas 4 estações. Mas aí a gente vai falar assim: pra quê? Por que sofrer tanto? Por que eu preciso passar por todos esses processos? E eu te digo assim: eu só vejo alguém batendo uma árvore quando ela dá fruto. Porque se não tiver fruto, eu nem vou olhar para ela. Então a adversidade vai vir, porque você está dando fruto. As dificuldades vão aparecer, porque você está dando fruto. O medo vai aparecer, porque você está dando fruto. Alguém vai querer puxar seu tapete, porque você está dando fruto. Deus, Ele quer te aprimorar. Para que tudo que você faça, em tudo que você colocar as mãos, onde você colocar as plantas dos seus pés, tudo irá dar frutos e frutos e frutos. Mas como eu disse lá atrás, muita coisa não acontece porque nós não estamos sendo a igreja que Ele gostaria de ter. Porque eu não estou sendo a amiga que Ele gostaria de ter. Porque eu, no lugar de amiga, eu quero ser serva. Porque ser serva é mais fácil. Eu posso fazer do meu jeito. Muitas das vezes nós chegamos diante do Senhor e oramos e falamos: Senhor, eu vim te pedir isso, eu quero ser abençoada, eu quero que... Mas poucas das vezes nós chegamos e falamos assim: Senhor, eu quero saber o que em mim precisa ser mudado. Davi, lá no Salmo 18,
ele vai adorar o Senhor, ele vai render diante do Senhor. E depois ele vai falar: Senhor, eu estou assim, assim, assim. E por causa da oração dele, ele vai ver coisas acontecendo. Não porque ele era o melhor, mas porque ele se posicionava. Nós queremos que Deus mude tudo para encaixar da nossa forma, do nosso jeito. Só que eu não acho que o meu jeito, às vezes, de arrogante, de pidona, meu jeito de hoje eu não estou bem, tá tudo certo, não precisa ninguém me cumprimentar. Eu vou chegar na igreja mais tarde porque eu não quero dar mais do Senhor para ninguém. Isso não precisa ser mudado. Mas eu preciso sim mudar o meu jeito. E não moldar as coisas do Senhor ao meu ver, da forma que eu quero. Porque falar do pecado dos outros é muito fácil. Difícil é nos tornar dependente do Senhor e mostrar para Ele os nossos pecados. Não que Ele não sabe, mas isso é muito mais difícil. Às vezes nós permanecemos aqui na igreja. Nós viemos no culto quarta, nós viemos no culto domingo, vamos no GC, mas nós não permanecemos nele. Às vezes eu sirvo em algum ministério e dou o meu melhor, mas eu não permaneço nele. Às vezes eu sou a melhor esposa, o melhor filho, mas eu não permaneço nele. Não adianta. É tudo em vão. Você pode servir com excelência aqui na sua casa, onde quer que você for. Mas se você não permanecer nele, não adianta. A gente sabe que em cada estação a gente tem uma roupa diferente. Agora, por exemplo, está muito calor. Uns vêm de vestido, vêm com a blusa mais fresquinha. Mas a gente não joga fora o nosso moletom, nosso sobretudo, a nossa calça de moletom. A gente só guarda. Por quê? Agora nós não precisamos dela. Mas quando nós precisarmos, ela está lá, ó, separadinha, preparada. Quando muda a estação, a gente muda também. Então, cada estação, ela vai definir uma roupa que a gente veste. E cada estação vai definir o seu posicionamento diante do Senhor. Nós precisamos estar preparados para todas as circunstâncias. Cristãos que permanecem em Deus são verdadeiros. E é esses que o Senhor quer. Deus, Ele não vai usar os perfeitos. Longe de nós. Se nós fôssemos perfeitos, nem aqui nós estaríamos. Mas Ele vai usar os sinceros. Ele vai usar aqueles que estão com o coração aberto para receber. Ele vai usar aquele que se coloca diante dele e fala assim: eu não sei, mas é o Senhor que vai me usar. Eu não sei, mas o Senhor que vai falar. É aqueles que estão disponíveis. Quando você descobre que naquela estação o Senhor tem um propósito para tudo aquilo que está acontecendo, você vai parar de sofrer. Toda
toda circunstância, todos os momentos tem um motivo e um propósito para estar acontecendo, não é à toa. Só que muitas das vezes nós preferimos reclamar, nós preferimos falar que o outro está passando por um momento melhor do que eu, que o outro está recebendo mais do que eu, e eu não entendo o que está acontecendo ali. Então, em cada estação, em cada dificuldade, você precisa se aproximar do Senhor e falar: Deus, o que é? Eu não estou entendendo não, mas eu estou aqui. A gente vai evitar muito sofrimento, quando nós começamos a entender. E dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz separação de atitude. Quanto mais profundo você vai estar, mais você vai receber. Quanto mais raso você estiver, pouco você vai receber. Então não é sobre o Zé, sobre o João tá recebendo mais do que o outro. É sobre o quanto ele está se relacionando com o Senhor. Então, se você vê que o Zé está recebendo mais que você, você pode ter certeza que ele está buscando muito mais. Então, não tenha inveja. Não procure saber por que será que ele está recebendo mais e eu menos. Nossa, eu vou na igreja todo culto. Eu estou quase morando na igreja. Não procure entender. Fala assim: Senhor, se ele está recebendo é porque ele está buscando. Então peraí, eu quero me encher mais. Então eu preciso buscar mais. Eu quero receber mais. Então eu preciso mergulhar mais. Eu não quero molhar só os meus pés, só os meus calcanhares. Eu quero mergulhar por inteiro, porque eu preciso receber mais. Permanecerei em mim, eu permanecerei em vós. Ah, Jesus. Que a nossa oração possa ser mudada. Que não seja uma oração mais de piedade, mas que seja uma oração de fé. Uma oração de certeza, uma oração posicionada. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor vai. Senhor, eu creio. A tua palavra fala que se eu permanecer no Senhor, o Senhor permanecer em mim, tudo que eu pedir será concedido. Sem fé é impossível agradar a Deus. Igreja, nós precisamos nos posicionar como uma igreja que Ele quer, uma igreja que Ele tem desejo, que Ele tenha prazer de estar no nosso meio, que Ele se agrada das canções que saem dos nossos lábios, que Ele se agrada do nosso coração rendido, que Ele se agrade do nosso posicionamento, das ações que temos quando Ele vem. Nós precisamos ser uma igreja posicionada. Queria pedir para que vocês colocassem de pé nessa noite.
fechasse os seus olhos. Queria que você sentisse a presença dele aqui agora. A presença dele é real neste lugar. Sabe por quê? Porque mesmo em meio aos nossos pecados, às nossas fraquezas, Senhor, Ele tem visto o nosso coração. O Senhor tem visto que Ele tem mudado e tocado algo em nós. E que nós temos buscado mais a presença dEle. E Ele está aqui. Eu queria que neste momento saísse dos seus lábios uma adoração para o Senhor. Você pode orar, você pode cantar, você pode se prostrar, você pode ficar de pé. Mas diga para o Senhor que você decidiu permanecer. Diga para o Senhor que você aceitou o convite nessa noite de continuar no caminho, independente da estação, independente de onde o vento está soprando. Você decidiu permanecer. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas se você permanecer nele, ele permanecerá em vós. Essa não é uma palavra minha, essa é a palavra do Senhor. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, santo, santo. Saia da sua boca agora palavras de adoração ao Senhor. Ei, o Senhor quer te ouvir. O Senhor quer te ouvir. Se posicione agora, fale para o Senhor. Pergunta para Ele assim: Deus, o que o Senhor quer que eu mude? O que há em mim que não agrada o teu coração? E Ele vai te responder, Ele vai te falar. Transformado
permanecer, cumprir todo o teu querer, dá meu coração igual ao teu. Aleluia, Jesus, nós te louvamos. Nós te louvamos por quem tu és. Nós te louvamos, Jesus, pela tua grandeza. Tu és santo e poderoso e não há outro além de ti. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, porque nós temos a certeza que nós ouvimos a palavra do Senhor nessa noite. Nós temos certeza que a tua presença foi manifesta neste lugar. E nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, Jesus, porque nunca foi e nunca será sobre nós, mas sempre será sobre quem tu és. Sobre quem tu és, Jesus. Obrigada por cada vida aqui nessa noite. Obrigada por cada família representada. Abençoa, Jesus, a nossa volta para casa. Abençoa, Jesus, o nosso restante de semana. E que nós possamos ser, ó Deus, uma igreja posicionada diante do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada. Aleluias, aleluias.